mudar de assunto, falar de política, porque é importante. E você que nos acompanha todos os dias, né, na nossa programação, sabe que aqui você tem, sabe, o beabá, o raio-x dos bastidores da política. E agora, nós vamos falar sobre a abertura do ano legislativo da ALEAN, que foi aí palco de... será palco de articulações para 2026. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é Davidson Cavalcante, que já está por aqui. Eu estava vendo aquela informação, Davidson, sobre a reunião do governador Wilson Lima, junto com ex-prefeitos, né? Pelo menos 30 e poucos ex-prefeitos. Né? Aí a gente já começa a perceber a articulação, a conversa de bastidores pensando já em 2026. E é claro que aqui nessa casa não vai ser diferente, né? Na abertura, parece que vai ser um pouco, não tão diferente, mas tem conversa de bastidores que possivelmente apontam aí para 2026. Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, tiozão, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Tá Na Hora Amazonas, é isso mesmo. Segunda-feira não é dia de sessão plenária típica, né, cotidiana dos deputados estaduais, mas essa segunda será diferente, porque vai ter uma sessão aí de abertura dos trabalhos dos deputados estaduais, com a presença do governador, que sempre faz a abertura com a mensagem governamental, falando dos feitos do governo, aquilo que quem acompanha a política, quem frequenta o meio, sabe bem, mas é uma forma de já acenar o início dos trabalhos depois do recesso parlamentar. Mas não é só para isso que será essa sessão plenária. Nos bastidores, os comissionados e também os efetivos, servidores da Assembleia, já receberam ali um aval de articulação, de organização, para uma reunião que o governador Wilson Lima terá com os servidores da casa e com, provavelmente, ex-prefeitos e lideranças políticas que se farão presente, vão abarrotar ali o plenário Rui Araújo, já montando esse quebra-cabeça das eleições do ano que vem. Tem duas pessoas aí que são muito interessadas. Óbvio que os deputados estaduais, os 24 deputados, estão ali já trabalhando com as suas bases eleitorais, visando se manterem na casa ou projetando um upgrade, né? Quem sabe, para Brasília, né? Mirando uma candidatura federal, deputado federal e etc. Mas Roberto Cidade e Wilson Lima são dois nomes aí que transcendem aí, transcorrem nos bastidores como alguém de muito interesse nessa sessão, porque, primeiro, Wilson Lima já trabalha com a possibilidade de uma candidatura ao Senado. Esses movimentos já transitam aí nos bastidores da política amazonense. Roberto Cidade, que ficou em quarto lugar na disputa a prefeito aqui da cidade de Manaus, também. E há quem diga até que o Roberto pode pensar em Brasília, uma candidatura a deputado federal, ou se fortalecer, viu, Walter, para um cargo majoritário novamente, com uma indicação aí nessa montagem, de repente como vice de chapa, ou até mesmo nessa estrutura, pensando no que Roberto fará, se vai continuar ou não como deputado estadual. Minhas fontes dizem que ele pode projetar algo maior nesse sentido, mesmo diante do cenário que ele teve aqui na capital amazonense. Então essa reunião é importante para a gente acompanhar os movimentos políticos dessa base que o Wilson Lima pretende reorganizar e também por essas lideranças e ex-prefeitos que também têm interesse em conversar com os deputados. Você sabe o que é essa conversa, né? Dinheiro, emendas, recursos, cada um joga com as peças que tem, porque a gente está falando de eleições. Você sabe que um deputado que pretende se reeleger precisa também do interior e a gente sabe que os prefeitos do interior que pretendem se manter no cargo e articular seus interesses futuros vão para a mesa dos deputados. Então essa troca, esse bate lá e cá, fará parte dessa reuniãozinha básica de abertura dos trabalhos legislativos na segunda-feira. O importante é que nós estamos de olho e Davidson está aqui conosco para destrinchar esses bastidores aí da política amazonense. Vamos trazer um outro tema, que é a deputada estadual Joana Dark, que articula para ser ali, possivelmente, a titular de uma pasta do governo ligada aí à saúde dos animais. Né? Será que vai, de fato, o que as suas fontes falam sobre isso? Será que temos fumaça branca, né? A gente falou no Povo na TV, eu conversei com a Bárbara, você estava aqui, quando eu falei que a criação dessa secretaria, que foi confirmada pelo governador Wilson Lima, será uma das 3 secretarias ampliadas aí, e essa secretaria que cuida da proteção e defesa dos animais, a Joana Dark participou diretamente da criação dessa secretaria. Foi um pedido, inclusive, segundo, inclusive,
fontes do governo. Ela participou, intercedeu e agora saiu do papel, o governador confirmou. E uma fonte agora há pouco, né, inclusive conversando com algumas outras fontes, dão como certa, como cartada, de que Joana Dark deve mesmo assumir essa pasta, será secretária confirmada aí para esse posto. Se mudar alguma coisa vai ser muito súbito, porque o outro nome que patinava aí para esse posto é o do marido dela, Aldenor Lima, que é vereador, que vai assumir aí os trabalhos também já em fevereiro na Câmara Municipal de Manaus, ambos ali do União Brasil, e a deputada Joana Dark, que milita nessa bandeira há muito tempo, claro, ela virando secretária tem um ganho político muito grande, isso tanto para o governador Wilson Lima, quanto também para a Joana. No caso da Joana, é bom a gente pensar o seguinte, tá? Lá atrás, em 2022, ela foi a mulher mais votada da história aí do estado do Amazonas, ficou em segundo lugar, só perdeu por Roberto Cidade. Então, o capital político da Joana, ela pretende ampliar com essa secretaria. E é uma bandeira muito sensível. E se vier o hospital veterinário, mais ainda, a gente está falando de eleições, ainda mais que o grupo político do União Brasil ali está meio rachado, lembrando que o Saulo Viana hoje faz parte da base de Omar, Davi Almeida e Eduardo Braga. Então, é uma estrutura de jogo político muito interessante, do qual a Joana parece aí, um pé já, deve fazer parte dessa secretaria que é extremamente estratégica. A defesa dessa bandeira já provou que é forte, né? Não é à toa que tem dois vereadores, hoje o Aldenor e o Kennedy. Só lembrando aqui, para você que está em casa, se o Walter fala importante, o Kennedy teve aí mais de praticamente 15 mil votos na reeleição. E ele é também da causa. E a Joana Dark, a gente lembra a votação que ela teve em 2022 na Assembleia Legislativa do Amazonas. Vamos fazer o seguinte, tempinho para o Davidson, só para ele trazer outro assunto daqui a pouco após o intervalo, já já eu venho contigo. Com certeza. Enquanto